Hoje, nessa noite, nós vamos meditar e refletir sobre um tema muito importante que é oração. Oração é coisa de crente. Crente é alguém que ora. Portanto, quando o crente ele vai orar, ele deve saber o que ele está fazendo. O que significa esse momento, o que compõe esse escopo. Então, Jesus mesmo, ele nos ensinou sobre oração. E é esse ensino de Jesus sobre oração que nós vamos refletir nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque temos o privilégio, e não sabemos até quando, de livremente podermos cultuar o Senhor. Temos o privilégio, e não sabemos até quando, de abraçar uns aos outros como família, de orarmos juntos, de podermos ler um texto em uma única voz, de cantarmos, não nos importando com quem passa ao redor aqui das ruas da igreja. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor. E pedimos, Pai, que o nosso coração, em gratidão a todos esses privilégios, esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, Jesus, ele aborda o tema da oração justamente na continuidade do seu famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E se Jesus ele toca nesse tema, é porque de fato esse é um tema muito importante. E Jesus aqui ele não tem meias palavras, pelo contrário, ele é muito simples no seu ensino sobre oração, e ele também é muito direto. Você não precisa de um bom comentário bíblico para entender aquilo que Jesus expõe nesse texto, quase que em letras garrafais. Está muito evidente, especialmente para nós crentes, nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós que fazemos parte da aliança do Eterno. Esse texto se torna muito claro para as nossas vidas. Então, a minha ideia nessa noite não é trazer nenhuma novidade, apenas
despertar o nosso coração para algumas verdades que nós já acolhemos em nossas vidas. Para alguns, isso ainda está muito vívido, para outros, adormecidos. Mas o importante é que nós vamos ver aquilo que o próprio Jesus ele está nos dizendo acerca da oração. E a primeira coisa que Jesus ele começa a dizer aqui no verso de número 6 é que a oração ela não deve ser hipócrita, tampouco performática. Deus ele não está iludido com a maneira como nós oramos. Isso não engana o Senhor, isso pode inclusive levar outras pessoas a nos achar como gente piedosa, mais crente, mais fervorosa, mas Deus ele não se pauta por essa performance ou pela hipocrisia do ser humano. Jesus ele deixa muito claro isso quando ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. É importante notar aqui que Jesus ele não está condenando você orar em pé. Ele também não está condenando você a orar em voz alta. Mas o que Jesus ele está condenando é a pessoa se passar por uma coisa que ela não é. É a hipocrisia, é ser um ator, é ser apenas um personagem, quando a oração não faz sentido algum. E Jesus está dizendo qual era a motivação dessas pessoas: serem vistos pelos outros. Isso é o que estava no coração das pessoas. Jesus ele diz isso porque alguns religiosos do primeiro século lá em Jerusalém e em todo o estado da Palestina, eles tinham o costume de orar em voz alta, gesticulando muito, à vista de todos, e as pessoas olhavam e falavam: eis ali um servo de Deus, eis ali um homem e uma mulher de Deus. E aqui a gente lembra de Ana, mãe de Samuel, que não tinha nada de performática, pelo contrário, quando ela estava orando, o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Falou assim: minha irmã, está tão cedo, abandone o vinho, a bebida forte. Mal sabia que ela estava oposto à performance, ela estava sendo taxada como uma pagã, uma mundana, que estava mergulhada no pecado, que pela manhã não conseguia se libertar do vício dela. Mas ali aconteceu uma oração poderosa, poderosa. O que Jesus ele está condenando aqui é a oração daqueles que gostam de ser vistos pelos outros, na performance, no grito, no alarde. Não tem problema você orar em pé, não tem problema você orar em voz alta, não tem problema você falar uns amém, uns glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Não é pecado isso. Os nossos documentos de fé, como Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior ou Menor, em nenhum momento eles dizem: é proibido orar em voz alta, é proibido glorificar a Deus. O problema é quando nós não fazemos isso brotando numa singeleza de alegria, mas apenas da ideia de ser vistos pelos outros. Estou rodopiando, chorando, gritando, caído no chão, apenas para alguns performance. Precisamos chamar essa pessoa porque essa pessoa é crente. Às vezes a pessoa que está quietinha como Ana está fazendo uma oração tão contundente diante do Senhor quanto essa. E Jesus ele diz que essas pessoas performáticas, hipócritas, elas já ganharam a sua recompensa. E qual foi a recompensa dessas pessoas? Palmas para ela. Uau! Na minha lista de pessoas mais crentes e piedosas está o fulano, ciclano, a fulana, porque olha o jeito como ele ora, olha como ela fala, como ela está lá, o tempo todo demonstrando. Isso não é um problema, desde que a motivação está correta, mas Jesus está dizendo que estes já receberam a sua recompensa. E aí Jesus então, ele dá um conselho, ele fala: mas ao orar,
entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai. Também o que Jesus está dizendo, Ele não está dizendo que essa é a única configuração da oração que dá certo. Mas Jesus está dizendo que a singeleza, a simplicidade, ela importa mais do que a performance. E que o Pai é alguém que não simplesmente ouve a nossa oração, mas Ele vê a nossa atitude de oração. Olha o que o texto diz: e ore ao seu Pai, verso 6, que está em secreto, e o seu Pai que ouve, não, que vê em secreto. Olha que maravilha isso. Parece que no momento da oração, Deus está mais preocupado com a atitude que Ele vê do que as coisas que Ele ouve, porque, gente, se Deus fosse levar a sério muitas coisas que a gente ora, Ele ia falar assim: não, isso eu não tenho como relevar, porque é um absurdo. Isso que você está me pedindo não tem cabimento. Isso que você está trazendo até o meu conhecimento não faz jus àquilo que você é, àquilo que você vive e àquilo que você diz. Mas Jesus é alguém que olha para dentro do nosso coração e Ele nos vê. Essa é uma verdade tremenda. Sabendo que mesmo longe dos holofotes, mesmo longe do grande público, Deus nos vê. Um Deus que podemos considerar extremamente ocupado, com tantas demandas, Ele que sustenta tudo com as mãos dEle, Ele ainda consegue tempo para ver quando nós estamos com uma atitude contrita de coração, orando a Ele. Isso é maravilhoso. Isso também nos diz que aquilo que às vezes a gente ouve, falando assim: nossa, orei nessa manhã ou essa noite e parece que a minha oração não passou do teto. Aí você começa a se culpar porque parece que você não é fervoroso. Você está faltando ir no monte, está faltando jejuar mais. Mas quando Jesus está dizendo que a sua oração não precisa passar do teto. A oração não é uma atitude que precisa vir acompanhada com uma sensação de que Deus está ali, mas é a verdade de que Ele está vendo, porque Jesus disse que Ele vê, e se Jesus disse que Ele vê e ponto final. Eu sentindo ou não sentindo, isso é uma verdade absoluta em meio à nossa mente subjetiva. Se Ele disse, é porque é. Se Ele disse que Deus é o Pai que nos vê em secreto, a nossa oração não precisa sentir que passou do teto, que um anjo veio ali e recolheu tudo e jogou brasa no quarto. É a verdade extraordinária que Ele nos vê enquanto nós oramos. E Ele continua: e orando, verso 7, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Aqui a gente vê uma conexão, especialmente para o judeu, muito grande com o episódio de Elias e os profetas de Baal. Os irmãos se lembram? Elias até caçoava dos profetas: falem mais alto, talvez ele esteja no banheiro, talvez ele não esteja ouvindo, ele está ocupado demais. E Elias faz apenas uma simples oração e Deus derrama fogo. O que Jesus está dizendo é que a diferença entre gentios e crentes é que os gentios oram a um Deus a qual eles não conhecem, e os crentes oram a um Deus que eles conhecem. É um Deus que sabe daquilo que nós pretendemos dizer a Ele antes mesmo de dizer. É um Deus que não nos dará pedra se pedirmos pão. É um Deus que sabe tudo aquilo que nós precisamos, antes de nós pedirmos. Inclusive, meus irmãos, imagina
se a nossa vida dependesse única e exclusivamente das orações que fazemos. Imagina se a providência de Deus sobre as nossas vidas dependesse única e exclusivamente da nossa vida de oração. Nós estaríamos perdidos. Deus, Ele fala assim, Ele nem sabe que Ele está orando, Ele nem está orando o que Ele precisaria, então eu vou lá e vou cuidar dele, eu vou fazer por Ele, eu vou estender minha mão sobre Ele. Mas a verdade é que algumas coisas nós oramos, e a palavra de Deus diz que Deus nos dá a recompensa. E aqui o que eles estão fazendo, na verdade é nada mais, nada menos do que a famosa ladainha, tagarelando os gentios. E na verdade não é esse o jeito de se falar com Deus. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Nós somos muito mais agraciados pelo Senhor do que aquilo que nós pedimos. Nós recebemos muito mais, muito mais. E aí então Jesus, Ele vai fazer a grande conhecida oração do Pai Nosso. Se você olhar esse mesmo texto paralelo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, você vai ver que a oração do Pai Nosso, ela antecede ela é decorrente de uma pergunta dos discípulos. Depois que Jesus dá o mesmo ensino de oração, ipsis literis, os discípulos então, ouvindo esse ensino, eles dizem: Senhor, nos ensine como orar. E aí então Jesus responde: quando vocês forem orar, portanto, orem assim. E eu não tenho dúvida de que o Pai Nosso está para o Novo Testamento, como o Salmo 23 está para o Antigo Testamento. Talvez os textos mais conhecidos da Bíblia, os dois, Salmo 23 e o Pai Nosso. Não há quem não saiba recitar de cor o Pai Nosso, mas antes de trabalharmos o Pai Nosso, algumas coisas são importantes a gente notar aqui. A primeira delas é que o Pai Nosso, ele não é uma fórmula mágica. Muitos usam o Pai Nosso, assim como o Salmo 23, como uma espécie de penduricalho da sorte dentro da sua casa, ou até mesmo da sua vida. Está tudo dando errado, dá as mãos aqui, vamos orar o Pai Nosso. Em nada difere isso da crença no signo, por exemplo, que não tem sentido algum. E é triste você ver crente consultando horóscopo, acreditando em signo. Tem, gente, tem, infelizmente, né? O Pai Nosso, para muitos, serve apenas como uma reza, uma repetição. A pessoa crê que ao orar o Pai Nosso, de forma mística, o Pai Nosso abrirá portais eternos e místicos para que ela alcance então, de modo supersticioso, através desse rito, algum tipo de bênção desejada. E não é essa a ideia do Pai Nosso, e nem é por isso que ele está na Bíblia. Tanto que se você olhar a história da igreja, por exemplo, o livro de Atos, que compreende quase que 100 de anos da igreja primitiva, sabe quantas vezes você vê ali os discípulos ou as igrejas orando o Pai Nosso? Nenhuma vez. Em Atos não existe sequer menção da oração do Pai Nosso, porque a pergunta dos discípulos para Jesus em relação ao Pai Nosso não foi: Senhor, nos ensina o que orar, mas como orar. Até porque, se tinha alguém que sabia de oração, era o judeu. Sabia que o judeu, ele tinha um cronograma de 18 orações que ele tinha que orar 3 vezes por dia? O judaísmo sempre foi uma religião pautada nas orações, nos rituais. Só que alguma coisa moveu no coração dos discípulos, que eles olharam para Jesus, a maneira como ele se relacionava com Deus, porque Jesus era um homem de oração. Sempre quando ele estava rodeado de uma multidão, e ele tinha uma alta demanda, o texto diz depois que Jesus se retirava para orar.
E os discípulos olhavam Jesus orando e falavam: tem alguma coisa diferente na oração dele que nós não aprendemos na sinagoga, que os mestres religiosos, eles não nos ensinaram. Então quando eles estão dizendo: Senhor, nos ensina como orar, não é apenas nos dê uma reza, não dê frases de efeito, nos dê a meio para acessar as bênçãos celestiais. O que eles estão pedindo é: Jesus, nos dê colunas, alinhamentos para que a gente possa fazer oração segundo a vontade de Deus. Nos dê um escopo seguro, para que quando nos colocarmos diante do Senhor, o Pai, a nossa oração seja compreensível, seja do jeito que o Pai quer, que não seja aquela oração: vocês não sabem orar como convém, mas que seja uma oração que nós possamos saber minimamente. A oração do Pai Nosso, às vezes ela é banalizada em muitos lugares. Por exemplo, você vai assistir um campeonato de futebol, um jogo, e estão os jogadores reunidos orando o Pai Nosso, crendo que essa oração vai dar a vitória. Inclusive, eu não sei no futebol qual é o tipo de Deus que eles se relacionam, né? Porque um jogador crente fala: obrigado, Deus nos deu a vitória. Mas no outro time também tem jogador crente, que orou também por aquela partida. Aí fica um negócio confuso. Às vezes você vai diante de um velório, e ninguém é crente, mas está todo mundo orando o Pai Nosso, como apenas uma espécie de ritual aleatório, e tantos outros lugares. Uma vez eu estava trabalhando em Porto Alegre, e eu vi uma cena curiosa. Eu cheguei no terminal do rodoviário de Porto Alegre, e estavam ali alguns funcionários, todos funcionários de uma lanchonete, orando o Pai Nosso. E aí eu fiquei curioso, né? Eu acho que nessa época eu era muito mais crente do que eu sou hoje. E aí eu fui lá e conversei com o dono da lanchonete. Eu falei: viu, eu sou missionário, e eu percebi que vocês aqui oraram o Pai Nosso, e com certeza o senhor, como dono dessa lanchonete, é crente. Ele falou: não é crente não, isso aí é para dar uma boa sorte para o nosso dia, né? Então, o grande teólogo Donald Carson, ele dizia que a oração do Pai Nosso, ela nunca deveria ser feita sem que nela houvesse uma plena reflexão. Uma plena reflexão. Agostinho de Hipona, ele dizia que se você compreender a oração do Pai Nosso, você vai perceber que todas as orações feitas na Bíblia, elas se encontram dentro do Pai Nosso. Então o Pai Nosso é uma oração extraordinária, ensinada por Jesus, para que a gente apenas use de modo trivial, aleatório, como uma fórmula mágica. A Didaquê, o documento do primeiro século, dizia que a oração do Pai Nosso, ela precisava ser lida pelo menos 3 vezes ao dia, ou feita 3 vezes ao dia, sempre refletindo em tudo aquilo que ela diz. Então nós chegamos aqui no verso 9, e a oração do Pai Nosso, até para você anotar na sua Bíblia, ela está dividida em 2 partes. A primeira parte, ela vai mostrar a glória de Deus, através da paternidade, da santidade, do governo de Deus. E só depois que nós vemos na oração do Pai Nosso, e é isso como Jesus quer nos ensinar a orar, só primeiro quando nós nos deparamos com a identidade de Deus, a santidade de Deus e o governo de Deus, é que nós estamos habilitados a pedir a Ele. E são 3 petições, e essas petições, elas mostram a nossa limitação humana, porque nós vamos pedir pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção, fácil de memorizar, 3 P's. Mas é só então, depois que nós nos deparamos com a glória de Deus, é que nós, humildemente, reconhecendo a nossa limitação, é que nós nos chegamos a Ele em oração.
Então Jesus ele começa falando aqui nessa oração da paternidade de Deus. Pai nosso que estás nos céus. O judeu ele sabia que Deus era Pai. Pai não é um termo novo no Novo Testamento. Você vai ter passagens no Antigo Testamento onde Deus ele se coloca como Pai dos israelitas. Mas nunca ao ponto de ser tão pessoal assim. Isso faz parte da revelação progressiva de Deus ao seu povo. Imagina quando Caim, ou melhor, como Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso. E aí você tem Caim e Abel, o primeiro assassinato. E você tem as gerações que elas estão cada vez mais distantes de Deus. Elas não sabem quem é Deus. Elas ouvem uma história de Deus. Mas à medida que a história bíblica ela vai caminhando, a gente vai vendo que Deus ele vai se revelando cada vez mais pessoal. E aí então você tem Noé, você tem os patriarcas, que começam a ter mais um relacionamento de pessoalidade com Deus. Aí você tem o rei Davi, que ele derrama Deus em nossos corações através das poesias hebraicas, dos salmos, das canções, onde nós conhecemos mais das facetas e do caráter de Deus. E aí vem os profetas, e os profetas colocam Deus na nossa sala, mais próximos, mais pessoais, até que vem o Novo Testamento, e esse Deus que foi crescendo na sua revelação ao longo de todo o Antigo Testamento, chega e Jesus diz, Ele é nosso Pai. Ele é o Pai que não vê só o povo, mas vê você em secreto dentro da sua casa, do seu quarto. E Jesus ele ensina a dizer que não é Pai apenas do povo, mas é nosso também. O Pai é acessível. Ele está no céu, é verdade, mas Ele é nosso. Ele está muito mais perto do que nós imaginamos. E essa é a primeira coisa que nós devemos levar em conta quando nós oramos. Nós temos sim a possibilidade de ter um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus Criador. Não se esqueça disso. Não ache que quando você estiver orando, Deus está distante. Essa é uma mentira do diabo. Você não sentiu arrepio, não escorreu uma lágrima, mas o Pai está ali. O Pai está ali. Não tenha dúvida disso. Aí Jesus ele começa depois de falar dessa paternidade, ele fala do caráter de Deus. Santificado seja o teu nome. Ele fala sobre reverência. Ele é Pai. Ele é pessoal. Inclusive a palavra Pai ela é maravilhosa. Porque ao mesmo tempo, é engraçado isso nas nossas relações familiares, né? Com os nossos filhos. Ao mesmo tempo que eles têm toda a liberdade conosco, eles sabem também o momento de ter cautela e cuidado, de ter a reverência. Isso é muito bom. Eu lembro de uma vez que o Daniel, hoje eu estou gastando ele, né? Que ele não veja esse vídeo depois. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu estava almoçando. E eu peguei o prato de comida e estava na sala assim, assistindo TV, todo mundo já tinha almoçado, eu cheguei tarde. E o Daniel pequenininho veio e subiu nas minhas costas e começou a me escalar. Coisa de filho, eu almoçando ali com ele subindo. Só que de repente ele ia cair. Então eu segurei o prato, segurei ele veio escorrendo. Só que quando ele veio escorrendo, eu senti um cheiro da fralda. Olha assim, sabe aquela coisa assim? Aí eu vi que estava feio o negócio. E ele começou a escorrer pelo meu cabelo, e a borda da fralda começou a soltar tudo aquilo aqui, gente. Sabe? Ele foi escorrendo e ele sorrindo, e caindo, deu comida, cocô, sabe? Aquele cenário terrível. Aí a hora que o Daniel, eu tirei ele, eu falei, já para o seu quarto, moleque. Você não pode vir assim para o seu pai. É lógico que eu não falei isso, né, gente?
Vocês iam falar assim: nossa, que pai horrível é o Davi, né? Eu dei um beijo nele, abracei, deixei o meu prato na mesa e fui dar banho nele, tomei banho com ele, porque eu sou pai. Existe esse tipo de liberdade. O Daniel pode vir falar comigo sem camiseta, sem short. Quem aqui nunca teve um filho que estava no banheiro e gritou: pai, mãe, traz papel? Com a porta aberta, você foi lá. Relacionamento. Mas, quando precisa respeitar, tem respeito. Tem hora que você precisa bater o pé no chão e falar: olha, eu sou o seu pai, me respeite quem eu sou. E o que Jesus ele está dizendo é isso. Existe o pai, mas ele é santo. Ele é santo. Ele também é perigoso para um povo de impuros lábios e pecador. Tenha isso na sua cabeça quando você orar. Deus é o Pai, que se você tem toda a liberdade com Ele, mas também nós precisamos ter uma atitude de coração reverente. Não se trata Deus de qualquer maneira. Não se trata Deus de qualquer maneira. E é isso que Jesus está dizendo: santificado é o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Ele é o Pai, mas Ele também é santo. Olha como Ele está emoldurando na nossa caminhada critérios seguros para a gente desenvolver a nossa oração com Ele. Saber que nós somos íntimos dEle, mas ao mesmo tempo nós somos reverentes a Ele. Não tratamos Deus de qualquer maneira. E Ele continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí Jesus fala: outra coisa que você precisa lembrar na sua oração é do governo de Deus. Deus reina no céu e reinará, você querendo ou não querendo, sobre a terra. Não é que Deus passa a reinar quando a gente ora. Deus, Ele reina. Creia, o mundo não está simplesmente ao léu, perdido. A gente olha e fala: meu, esse mundo está perdido. Deus continua guiando o barco. A gente pode não compreender algumas coisas, entender fome, guerra, corrupção, tanta perversidade, mas isso não muda o fato que Deus, Ele governa. A prova disso é que ninguém escapará do juízo do Senhor. Ninguém escapará. E nós, quando oramos, precisamos entender: Deus, todo o governo é do Senhor. E se eu for minimamente inteligente, eu vou viver a minha vida para que o reino do Senhor, que acontece no céu, o governo, também seja na terra. E como eu faço isso? Através daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. Enquanto eu estou vivendo e obedecendo à vontade de Deus, que é no céu, aqui na terra, Deus vai sendo santificado. Eu vou desenvolvendo reverência. E eu tenho que me lembrar o que é o governo do Senhor. Irmãos, pensa que lá no céu, porque nós estamos duas realidades, a do céu e da terra. Pensa que lá no céu, sabe o que está acontecendo agora? Há um louvor diante do Senhor eu nem vou falar porque eu vou errar, contínuo diante do Senhor. Todos os seres celestiais mais poderosos, eles estão lá prostrados diante do Senhor. Eles estão vendo a glória do Senhor. E nós estamos aqui querendo rivalizar com o Senhor. Não tem como isso. Então, quando nós vamos orar, meus irmãos, 3 atitudes importantes: entender que Ele é nosso Pai, entender que nós temos que prestar reverência, e entender que o governo é do Senhor, que Ele governa sobre tudo. Aí sim, a gente começa a pedir por nós. Aí sim, vem a nossa parte. E a primeira coisa que Jesus ele ensina é que a gente tem que pedir sim pelas nossas necessidades. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui eu vou trazer algumas informações de um livro da Mundo Cristão,
que diz o que a Bíblia diz sobre oração, do pastor Augusto Nicodemos. É um livrinho bem pequenininho, capa azul. Se você comprar na Amazon Prime agora, depois do culto, ele chega terça-feira na sua casa, entendeu? Livro bom, gostoso de ler. Quem tem o Pilgrim, aquele aplicativo de audiobook, tem esse livro lá. E o pastor Augusto Nicodemos, ele fala inúmeras coisas sobre oração. E uma das coisas que o Nicodemos ele fala, curiosamente, é que aqui Deus nos ensina a pedir o pão, não pudim. Que o compromisso com Deus é a provisão diária daquilo que é necessário. O extra não é de comprometimento do Senhor, Ele pode dar ou não pode dar. Mas uma coisa é certa, se você pedir o pão, Ele te dará. Nunca vi o justo mendigar o pão, é o que diz a Bíblia. Agora, se você quer camarão, picanha, aí são outros 500. Mas o pão, você vai ter. E compartilhe com os demais, se Deus te der a capacidade de comprar filé mignon. Se Deus te der a oportunidade de fazer uma janta especial. Mas tenha certeza que o pão não vai faltar na sua mesa. Isso a gente pode orar. O problema é que as nossas frustrações, inquietações, não é pelo pão, é pelas coisas extras. É porque nós nos deparamos tanto com o mundo abastado, e nós ficamos nos medindo pelo que os outros têm. E aí nós vamos diante de Deus insatisfeitos em nós mesmos. Quando o compromisso do Senhor não é fazer você cabeça e não cauda. O compromisso do Senhor é te dar o pão. E não é o pão para o mês, é o pão para cada dia. Assim como o maná. O maná, ele era diário. Aqueles israelitas que queriam guardar o maná para o outro dia, o que acontecia? Apodrecia. Então o que Jesus está nos ensinando é: você tem uma necessidade, ela é coerente, ela é realmente uma necessidade, peça, Deus vai dar para você, Ele vai cuidar de você. Agora cuide com seus ídolos do coração, porque a gente às vezes está pedindo coisas que vão nos trazer sentido e significado de vida, algo que quem tem que nos dar é o Senhor, e isso Deus não vai nos dar. Isso Deus não vai nos dar. E aí, irmãos, vem a segunda coisa mais importante, ou melhor, a mais importante dentro das questões humanas, e mais difícil, que é o perdão. E é muito sério o que Jesus diz sobre perdão, tanto é que Jesus ele diz sobre perdão aqui, e depois no final ele vai retomar esse assunto. Olha o que ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. É a primeira vez nessa oração que aparece uma espécie de condição. Parece que o que Jesus está dizendo: olha, para você ter moral para pedir perdão para Deus das suas presepadas, você precisa perder também aqueles que estão dando presepadas com você. Não adianta você chegar para mim todo dia e falar assim: Deus me perdoe, porque eu cometi uma atrocidade, eu menti, eu invejei, eu fiz um monte de pecado. Deus vai falar: mas e aqueles que têm cometido faltas contra você? Você tem perdoado? Como é que você quer chegar a mim, é o que Jesus está dizendo em relação ao Pai, se você não está perdoando as pessoas que estão errando contra você, aquelas que pisaram na bola contra você? Com que cara você quer se comparecer diante de mim? E aí Jesus retoma isso, verso 14. Então a gente vai avançar, depois a gente volta de ré aqui. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, olha, gente, é Jesus que está dizendo aqui, é muito sério. Também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha
a seriedade do que Jesus está dizendo? Jesus ele está dizendo que a vida cristã, ela pode ser uma tremenda de uma ilusão. Jesus está dizendo que a vida cristã, ela pode ser uma mentira, se nós não perdoarmos, porque a única coisa que parece que Deus diz, sobre a qual não há perdão, é a falta de perdão. O pecado que não tem perdão, é a falta de perdão. Se vocês não perdoarem, não achem que vocês estarão bem comigo, que vocês terão um relacionamento comigo. A gente pode fechar os olhos nessa terra, e abrir achando que a gente vai abrir no céu, e abrir em outro lugar. Porque Jesus é contundente dizendo, vocês não serão perdoados se vocês não perdoarem. E sabe o que isso implica para a gente? Aquela pessoa que te machucou, que você nem quer ver pintada de ouro, aquela pessoa que te causou dano, que machucou, que pôs o dedo na sua ferida e torceu o dedo, é obrigação do crente perdoar. E Jesus não diz que você tem que sentir esse desejo. Sentir o desejo é irrelevante. Nós perdoamos com raiva, com mágoa. A postura do crente é chegar, Senhor, eu perdoo fulano de tal, a ciclana. Pronto, final. Eu levo ao Senhor o meu coração e me submeto à tua palavra. Logicamente, que quando a gente fala em perdão, a gente não está dizendo que você vai lá morar na casa da pessoa de novo. Porque existem situações onde o convívio é abalado. Mas a questão é que você, pela fé, não vai olhar para isso mais com dor. Isso é para a mulher que apanhou do marido, para a mulher que foi traída, para o homem que foi traído, para o homem que teve um sócio sacana que passou o pé nele, para o pai que abandonou a sua família, para o marido infiel, para a esposa infiel, para o patrão que lesou e ainda difamou a vida do funcionário, mas ele é crente. Irmãos, o evangelho ele não é fácil, mas ele é um movimento de obediência. É alguém que deu uma palavra atravessada, é alguém que falou mal. É para isso que a gente tem que perdoar. Não é perdoar quem falou assim, eu passo na sua casa 5 horas da tarde, e não passou, me esqueceu, eu te perdoo. Que perdãozinho frouxo esse? Existem reais situações que a gente tem que perdoar. E Jesus é duro, ele fala, se vocês não perdoarem, o Pai que está no céu não perdoará vocês. Às vezes a gente está falando no nosso relacionamento com Deus, e a coisa não anda, e a gente acha, será que eu estou lendo pouco a Bíblia, estou indo pouco na igreja, não estou envolvido em um ministério, quando na verdade não é nada disso. A questão que empaca a nossa vida é que a gente não perdoou. A gente está trilhando o nosso caminho com um rastro de sangue e um rastro de sepultados atrás de nós. E Jesus está dizendo, nunca terão parte com meu Pai, se você não perdoar as ofensas uns dos outros. Por isso que essa é uma oração desafiadora. Porque quando nós vamos orar a Deus, talvez a primeira pergunta que a gente deveria fazer é, Deus, existe alguém que eu não perdoei? Independente da dor, independente da mágoa, independente da luta, independente da ofensa, independente da lesão que foi causada ao meu coração. Para aí depois nós orarmos. Com que cara a gente tem de pedir pão para Deus a cada dia se a gente não perdoou? E se a gente não perdoa é porque nós não entendemos quem Deus é e quem nós somos. Porque você acha que foi fácil para Deus perdoar a gente como a gente? Hoje de manhã na pregação eu falei, Deus perdoou gente que era inimiga, pecadora, ímpia, fraca. Deus não perdoou gente digna de perdão.
gente indigna de perdão. E nós devemos perdoar aqueles que consideramos indignos do perdão, mas é isso. Inclusive a palavra perdão, ela é interessante porque ela tem uma correlação com perder. Você perdeu. Não há nada que você possa fazer para reaver. Então é melhor liberar. E entender que Deus ordenou e é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer, perdoar o marido canalha, a esposa nécia, é melhor perdoar. Melhor perdoar. E aí ele continua: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal aqui tem a ver com maligno, e é uma indicação de Jesus realmente ao diabo. As tentações que o diabo, aos dardos que ele lança na nossa mente. E o que Jesus está dizendo é que o problema não é ser tentado, isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, mas o problema é cair na tentação. Então, a oração nesse sentido é assim: Senhor, eu estou doido para falar mal daquela pessoa, mas costura a minha boca. Deus, eu estou doido para pecar com os meus olhos, fecha os meus olhos, não me deixe cair em tentação. Ela está batendo aqui na porta, mas me segura, Deus. Deus, eu estou sendo tentado a dar um soco, a esmurrar, a cortar minhas relações com aquela pessoa, a ser irado, agressivo, arrogante, maldoso, mas me protege de mim mesmo. Livra-me, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal, livra-me do mal. Nós precisamos orar e pedir, porque nós somos o tempo todo tentados por inúmeras coisas, por pensamentos que são muito mais fortes do que nós, e nós não temos controle sobre o surgimento deles. Eles de repente aparecem, puf! Você não estava esperando, você não estava contando com isso, eles surgem. E contra isso a gente não pode fazer. A única coisa, isso só vai mudar quando nós estivermos livres completamente do pecado na eternidade. Mas aqui na terra, quando isso acontece, a nossa oração é: Senhor, não me deixe cair em tentação de fazer isso, de falar aquilo. Não me deixe cair nessa tentação de pecar, de errar. Livra-me do mal. E aí então ele vai encerrar: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você viu que esse texto na sua Bíblia, ele está dentro de um colchete, né? Na verdade um parênteses aqui. Isso daí, meus irmãos, é porque nos textos mais antigos, do segundo e do terceiro século, nos manuscritos da Bíblia, essa expressão não tinha. Aí você pergunta: mas se não tinha, por que está na Bíblia? Porque em todos os outros, a grande quantidade dos manuscritos bíblicos, na sua grande maioria, contém essa expressão. Então por isso que ela fica diferenciada aqui. Mas o importante, meus irmãos, é que Deus é o mesmo que preservou a inspiração bíblica. E se está aqui, é porque é a palavra do Senhor. E aí Jesus, ele encerra nos relembrando que o reino é do Senhor. Ele é Pai, Ele é Santo e Ele governa. Ele lembra que o poder é do Senhor. Ele é capaz de nos dar o pão, Ele é capaz de nos livrar do mal e não nos fazer cair em tentação. Ele é capaz de nos instruir naquilo que nós devemos ser. E Ele diz que a glória para sempre, amém. Quando nós perdoamos, o Senhor é glorificado, porque o cristianismo é a religião do perdão. Ele tem início quando Deus resolve nos reconciliar, nos perdoar, para que possamos estar juntos com Ele pela vida inteira. Então eu quero concluir dizendo que, se você pode ter 3 coisas em relação à oração, o que eu falaria é que você precisa ter uma atitude sincera quando você for orar, uma atitude de reverência e uma atitude humilde.
Essas são as colunas para que a gente possa orar de modo que agrade o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.